Olá, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Aqui mais uma vez seu irmão em Cristo, Dilson Leite, e esse é o meu canal. E hoje nós temos mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. A nossa lição de hoje é a lição de número 3. E hoje nós vamos estudar quando a chamada de Deus não faz a diferença. Os filhos de Eli. Esse trimestre nós temos estudado o tema Os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Primeira lição nós falamos de Moisés, segunda lição falamos de Débora, de bons exemplos, e hoje nós temos aqui um mau exemplo, um mau testemunho que foi dado pelos filhos de Eli, Ofni e Finéias, e nós vamos aprender com a Bíblia e com essa lição o que eles fizeram que não deve ser imitado por nós, para que nós venhamos nos precaver de problemas futuros, de situações desagradáveis, né, de situações que vão trazer prejuízo para a nossa vida espiritual. Nós já vamos já entrar na lição. Antes de entrar na lição, nós estamos no quarto trimestre do ano 2020. Eu sempre deixo aqui nos cards o link da playlist do quarto trimestre, para você assistir todas as lições e ficar inteirado de todo o assunto do trimestre. Deixo também na descrição o link do nosso canal no Telegram e também da nossa página no Facebook. Se você assim desejar, pode nos seguir em outras redes sociais. E também não se esqueça de nos ajudar, que é muito importante você deixar o seu like para que o YouTube venha recomendar o nosso vídeo para outras pessoas, né? Então, quando você deixa o like, o YouTube entende, né, a forma que o próprio sistema entende que aquele vídeo é relevante. Então, quanto mais likes o vídeo tiver, mais ele será mostrado para outras pessoas, será sugerido. Então, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sino das notificações. Então, vamos para a nossa lição. Hoje nós vamos falar aí quando a chamada de Deus não faz a diferença, os filhos de Eli. O texto do dia está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, somente a parte B do versículo. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão envilecidos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, aí na parte B do versículo. Manter a vocação dada por Deus é um desafio diário, que não pode ser considerado como de pouca importância. Nós vamos estudar hoje sobre este mau exemplo, né, que foi dado pelos filhos de Eli, que nos traz uma lição muito importante. Apesar deles nascerem numa família sacerdotal, apesar de eles terem vocação, apesar deles receber chamada de Deus, eles não valorizaram a chamada de Deus e levaram de qualquer maneira, de qualquer forma, como aquilo fosse algo sem importância. Então nós vamos aprender aqui quais foram as consequências, né, quais eram os erros que eles praticaram, e no final da lição nós vamos compreender e aplicar isso na nossa vida para que nós tenhamos discernimento, né, tenhamos entendimento daquilo que nós precisamos fazer com relação à chamada de Deus e com relação à obra de Deus que Ele nos condicionou, nos deu habilidades, nos deu condições de fazê-la. O objetivo da nossa lição de hoje é refletir a respeito da chamada sacerdotal que foi esquecida pelos filhos de Eli. Mostrar também o desprezo que os filhos de Eli tinham pelas coisas de Deus e conhecer a respeito das consequências de se desprezar a Deus, porque este é o grande problema, né? Não é simplesmente a questão de rejeitar a chamada de Deus, não é simplesmente rejeitar um cargo eclesiástico, mas quando temos uma chamada de fato, precisamos cumpri-la. E quando aceitamos cumprir aquele chamado, entrar naquela liderança, naquele cargo eclesiástico, fazer algo no reino de Deus porque entendemos que fomos chamados, nós não podemos ser negligentes, nós não podemos levar de qualquer maneira, nós precisamos aplicar verdadeiramente o nosso coração. Então nós vamos aprender isso hoje aqui nessa lição. Nosso texto bíblico está em 1 Samuel capítulo 2, do versículo 27 até o versículo 30. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó?
Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares? E que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim? Para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Então, esse é o nosso texto bíblico, texto base da nossa lição de hoje. O comentário introdutório diz assim: a forma como olhamos para as oportunidades que Deus nos dá fala muito ao nosso respeito. Enquanto as pessoas que têm um encontro pessoal com Deus quando adultas, outras são privilegiadas por nascerem dentro de um lar onde Deus é adorado e a sua palavra é ensinada. Mas tal oportunidade não se traduz necessariamente no reconhecimento da bondade de Deus para com essas pessoas. Há casos de pessoas, como por exemplo Ofni e Finéias, que desprezaram a Deus mesmo tendo recebido uma oportunidade diferenciada. Então existem essas circunstâncias, tanto que era no povo de Israel, somente os da tribo de Levi seriam sacerdotes, então eles já nasceram em uma família onde eles teriam ali condições de serem ensinados a se envolverem somente com a adoração, se envolverem com as coisas espirituais. Mas o fato de nascer numa família onde o evangelho é ensinado, o evangelho é pregado, não nos faz diretamente espirituais. Toda geração, toda pessoa no individual, ele tem que buscar a sua experiência com Deus. É claro que o ambiente familiar, com essas condições, facilitará, né? Enquanto outras pessoas que durante a sua vida terão um encontro com Deus, por não ter na sua infância, por não ter na sua casa e na sua família, um lar que facilite, que propicie isso, uma comunhão com Deus, mas em um determinado momento da sua vida ele vai ter um encontro com Deus. Aqueles que nascem nesse contexto cristão, no berço evangélico, como a gente costuma dizer, ele tem um ambiente propício para que ele, né, venha crescer espiritualmente. É claro que aí vem a responsabilidade dos pais, que nós também vamos falar durante a lição. Porém, isso não é garantia de que aquela pessoa será uma pessoa de fato espiritual, porque vai depender do quanto ela vai assimilar aquilo que ela aprendeu, de quanta responsabilidade que ela vai empenhar diante daquilo que ela vê. E também não somente o que ela aprende, mas também o testemunho que ela vivencia dentro da sua casa. Então nós vamos falar aqui dessa lição, porque também existem os erros de Ofni e Finéias, mas existem também os erros de Eli, o sacerdote. O nosso primeiro tópico é a chamada sacerdotal esquecida. O primeiro subtópico, a família de Eli. Os livros de Samuel estão inseridos no contexto, nós temos o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, temos Josué conduzindo o povo à Terra Prometida, e nós temos Juízes, que nós falamos na lição passada, que era o período onde Israel era julgado, era conduzido por juízes, que eram lideranças que julgavam as causas do povo, que julgavam as causas do povo, e que também eram encarregados de trazer libertação quando o povo precisava se livrar de um povo que os oprimia, de uma nação ali aos redores que os oprimia. E aí o livro de Samuel dá continuidade nesse contexto, né? Inclusive que através da vida de Samuel que Deus usa ele para consagrar o primeiro rei de Israel. Mas Ofni e Finéias, no início do livro de Samuel, ainda está nesse período do povo sendo governado por juízes, naquele ciclo que nós falamos na lição passada, de o povo obedecendo a Deus e desobedecendo, obedecendo e desobedecendo. Aquele ciclo de quando eles desobedeciam, Deus permitia o cativeiro, né, do povo oprimir eles, e aí quando eles se arrependiam, Deus tirava, libertava eles, e aí eles desobedeciam, Deus permitia o cativeiro. Então ficou esse ciclo constante. Em vez deles obedecerem definitivamente, servirem ao Senhor, eles ficavam nesse ciclo. E é nesse contexto, né, que Ofni e Finéias estava nesse contexto, né, de
de uma instabilidade espiritual, que nós temos o relato ali de Ofni e Finéias. Eles de uma família sacerdotal, como nós já falamos, né? A família de Eli eram da família dos levitas, cresceram e foram educados dentro do ambiente onde o culto era realizado. Então eles sabiam usar as vestimentas sacerdotais, que era uma vestimenta separada para eles, a ordem cerimonial, como oferecer os sacrifícios, as datas das festas que Deus havia estabelecido e como aplicariam tudo de acordo com a lei de Deus. Então eles tinham toda a informação, eles cresceram no ambiente de culto. Só que uma coisa muito importante que nós temos que separar é a informação somente, às vezes, e o conhecimento não nos leva diretamente à comunhão com Deus. Então, por isso que você, que é aluno da EBD, você que é um estudioso da Bíblia, você não pode somente se dedicar ao estudo. Você tem que buscar uma vida de comunhão com Deus, você tem que buscar uma experiência espiritual com Deus. Essa semana nós tivemos um trabalho que a igreja sede, a nossa igreja Assembleia de Deus de Montes Claros, chamado Plataforma, e o pastor Leonardo Azevedo falou sobre isso, sobre a verdade e a fé. Então, a verdade, a informação, o conhecimento chega a nós, e então nós recebemos a experiência espiritual após esse conhecimento, e depois da experiência espiritual, a evidência. Então, essa devia ser a sequência para Ofni e Finéias. Eles receberam informação, uma instrução, eles deveriam estabelecer o seu relacionamento com Deus, que era a parte espiritual, e depois isso traria evidência, ou seja, o testemunho de vida deles iria mostrar para a sociedade que eles de fato haviam absorvido o chamado, a herança sacerdotal que realmente eles tinham recebido e se apegado àquela vocação e cumprindo ela com todo o desejo do seu coração, se entregado completamente ao Senhor. Mas não foi isso que aconteceu. Apesar deles receberem toda a informação, saber usar a roupa, saber o dia das festas, saber tudo, eles faziam simplesmente como forma de ritual, simplesmente para cumprir os ritos, para cumprir aquilo que a lei determinava. Não faziam por ter um relacionamento estabelecido com Deus. Esse conhecimento não fez deles pessoas tementes a Deus. Então, como já disse, eles precisavam não somente do conhecimento, mas de experiência com Deus. Precisavam de conhecimento, experiência espiritual, para depois mostrar as evidências. Mais do que todo esse conhecimento, o Senhor esperava deles um relacionamento. Eles tinham sangue da descendência sacerdotal, eles sabiam as roupas que tinham que usar, eles conheciam os rituais de sacrifício, porém não tinham proximidade com Deus. Olha que coisa, de repente, isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande para que a gente não se torne como eles, que eram pessoas religiosas e que acabaram de uma maneira triste. Porque muitas vezes nós podemos conhecer os ritos, nós conhecemos a liturgia do culto, nós conhecemos a liturgia da igreja. Quantas vezes nós vamos para a igreja e estamos apenas assistindo cultos, não adoramos, não oramos o suficiente, não nos dedicamos em ouvir a palavra? Então nós precisamos entender que Deus não quer simplesmente de nós ritos, Deus não quer simplesmente de nós liturgias estabelecidas e cumpridas, para que as pessoas vejam que nós estamos cumprindo as liturgias e os ritos, mas Deus quer de nós relacionamento, muito mais do que conhecimento, muito mais do que buscar conhecer quem Deus é. Esse conhecimento tem que levar a eu estabelecer um relacionamento de intimidade e de profundidade com Deus. E isso não aconteceu com Ofni e Finéias. Então, por isso que nós temos que observar o que aconteceu com eles e praticar o oposto. Em vez de receber só conhecimento, busque o conhecimento. Como disse Pedro, cresça na graça, mas cresça também no conhecimento. Então, as duas coisas têm que estar aliadas. Não basta nascer em uma família que teme e serve a Deus. É preciso que cada geração tenha a sua própria experiência de fé com o Todo-Poderoso. Deus teve o tempo em que Ele falou com a família dos patriarcas, depois a monarquia, os profetas. Cada época, cada era, Deus estabeleceu o relacionamento com pessoas que se aproximaram dele e fizeram grandes coisas. Hoje nós temos que experimentar o nosso relacionamento. Nós lemos muitas vezes livros, lemos sobre os heróis da fé, lemos sobre grandes avivalistas, e nós não podemos olhar para esses homens e achar que é impossível ter um relacionamento com Deus. Nós não podemos nos apegar e dizer assim, não, hoje os tempos são diferentes, as eras são diferentes. Nós temos que entender que nós, na nossa geração, precisamos estabelecer o nosso relacionamento. Assim como o povo de Israel no Egito experimentou coisas extraordinárias saindo do Egito e indo à Terra Prometida, teve experiência de ver coisas grandiosas, apesar que o que eles viram ainda assim não foi suficiente para que eles se arrependessem, se convertessem de coração.
Mas cada geração precisa ter a sua experiência com Deus e que você possa buscar essa experiência e ter contato, ter relacionamento e ter intimidade com Deus, porque é isso que ele deseja. O segundo subtópico, sacerdotes do Senhor em Siló. Ofni e Finéias são mencionados como sacerdotes do Senhor em Siló. Essa região de Siló era o centro da adoração naqueles dias. E os israelitas se dirigiam para aquela localidade a fim de celebrar ao Senhor. Alguns estudiosos reconhecem Siló, naquela época, como uma possibilidade de ser o centro espiritual, a capital, né? A capital de Israel naquele período, naquela época. Por quê? Porque quando os hebreus entraram na Terra Prometida, eles montaram a tenda da congregação em Siló. Então, o local de culto, a tenda da congregação, estava estabelecida em Siló. Em Siló, que Ana orou ao Senhor pedindo um filho. Né? O episódio de Ana chorando, clamando, pedindo a Deus. E ali em Siló, que ela ora ao Senhor e recebe a resposta da sua oração. Foi também em Siló que a arca do Senhor foi capturada pelos filisteus. Em Siló, Deus diz a Jeremias: neste lugar fiz habitar o meu nome. E foi lá que ele despertou Samuel para o chamado profético com que seria usado por décadas. Então, com base nessas referências do tabernáculo, com base no tempo de Ana, com base no momento das orações de Ana em Siló, com base na profecia de Jeremias, na palavra de Jeremias com relação a Siló, alguns estudiosos reconhecem essa região como sendo, naquele período, uma capital espiritual, um local de adoração, o centro da adoração, onde as pessoas se reuniam para estar adorando e bendizendo o Senhor. Então, isso é mais um ponto em que nós observamos que Ofni e Finéias está inserido em um contexto onde havia um forte ambiente de adoração a Deus. Então, como eu já disse, isso é propício, isso facilita para que as pessoas se despertem para a adoração, mas não foi exatamente o que aconteceu com eles. Então, nós vemos que hoje nós temos aí um crescimento de muitas igrejas, de muitos ministérios, mas nós vemos que ainda assim existem pessoas que estão dentro de igrejas, mas não se quebrantam, que estão lá simplesmente, talvez buscando seus objetivos pessoais. O terceiro subtópico é os filhos de Belial, os Ofni e Finéias, em meio ambiente de extrema adoração, um ambiente onde a adoração era constante, são chamados de filhos de Belial, são chamados por Deus de filhos de Belial. E o que significava filhos de Belial? A palavra Belial traz a ideia de algo ou uma pessoa inútil, sem valor. Inútil ou sem valor. Então eles nasceram na família certa, eles nasceram no ambiente certo, eles estavam aptos, eles tinham chamado de vocação para serem sacerdotes, para fazer o que era certo. Mas eles se tornaram filhos de Belial, se tornaram inútil e sem valor para o seu próprio chamado. Se tornaram inútil e sem valor para aquilo que Deus queria que eles fossem. Então Deus, a palavra do Senhor nos diz que Deus nos usa conforme nós formos úteis para o seu reino. Naquilo que você for útil, Deus vai te usar para o crescimento do reino dele. Mas aqui com os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles se tornaram inúteis. Eles rejeitaram a chamada de Deus a ponto de se tornarem completamente inúteis. Os filhos de Eli não eram pessoas úteis no ministério sacerdotal. Seu testemunho público era vergonhoso e não representavam o que Deus havia escolhido. Então eles se tornaram filhos de Belial porque aquilo que Deus queria que eles fizessem, eles estavam fazendo o oposto. Em vez de manifestar a glória de Deus, a santidade de Deus, em vez de eles fazerem aquilo que viessem a glorificar o nome do Senhor, eles estavam fazendo escândalo, causando escândalo entre o povo de Deus. Em vez de trazer proximidade entre o povo e Deus, eles estavam trazendo um distanciamento através dos seus testemunhos escandalosos e vergonhosos. Então é isso que eles fizeram. Então por isso eles se tornaram filhos de Belial, que eram inúteis ou sem valor. É curioso que Eli, o pai dos sacerdotes Ofni e Finéias, tenha considerado que Ana, a futura mãe do profeta Samuel, estava embriagada, enquanto ela estava ali, na verdade, angustiada, orando, já sem palavras para orar,
e estava apenas orando, chorando e balbuciando com seus lábios. E aqui nós temos um contraste. Então Eli percebe que Ana, ele entende na sua perspectiva que Ana está fazendo algo que era impróprio no momento da oração, achando que ela estava embriagada. Então ele repreende Ana por isso. Porém, Deus repreende os seus próprios filhos, os filhos de Eli, dizendo que eles eram pessoas impróprias para o ministério, chamando eles de filhos de Belial. Então, olha o contraste. Eli olha para Ana e diz que Ana está embriagada, ou seja, ele está cometendo um ato impróprio que não deveria estar cometendo no templo no momento da adoração. E aí Deus diz para ele que os filhos dele estão fazendo algo impróprio porque se tornaram inúteis. Se tornaram pessoas que não teriam mais utilidade naquilo para qual foram chamados. Então é um contraste que ele consegue enxergar em Ana, mas não consegue enxergar nos seus filhos. Ele consegue ver o erro na vida de Ana, mas não consegue ver o erro na vida dos seus filhos. E isso é uma lição muito importante para nós como pais. Você que me assiste, que é pai, que é mãe. Nós temos que ter discernimento e temos que ter condições de averiguar e examinar na nossa casa e na nossa família onde estão os erros, para que eles sejam corrigidos. Para que não seja necessário fazer assim como Deus fez com Eli, onde o próprio Deus teve que entrar em contato com Eli para lhe repreender pelos erros. E aqui Deus fala com Eli, porque a responsabilidade era do pai, e a responsabilidade é nossa. Então nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade muito grande sobre os nossos filhos. E ali Eli negligenciou, e Deus está repreendendo ele, chamando seus filhos de inúteis, filhos de Belial. O segundo tópico da nossa lição é o desprezo com as coisas de Deus. O primeiro subtópico é desrespeito com a oferta do Senhor. Um dos momentos mais sagrados no culto é aquele em que honramos a Deus com os nossos dízimos e ofertas, cientes de que nosso ato de fé é importante para a manutenção da casa de Deus. É também uma forma de mostrar que não somos dominados pela ganância. Toda a parte litúrgica do culto, oração, louvor, palavra, adoração e oferta, porque a oferta também faz parte do culto. Quando nós ofertamos hoje, quando nós entregamos o dízimo, entregamos uma oferta, fazemos um voto financeiro e entregamos aquela contribuição para a obra de Deus, nós estamos também adorando a Deus com as nossas ofertas. Então é uma forma de adoração. E nós precisamos participar em todas as formas de adoração. E uma das coisas que, por ser um assunto em que muitas pessoas debatem, eu não quero entrar no mérito do debate da questão dos dízimos, mas um fato inegável é que quando nós ofertamos, quando nós contribuímos na obra de Deus, e não só na obra de Deus, mas contribuímos no apelo ao auxílio aos nossos irmãos, no apelo à assistência social e em demais circunstâncias, isso é uma demonstração que nós estamos dando de que nós não temos apego exagerado às coisas materiais. Então, muitas pessoas, infelizmente, aceitam aquela fala acerca do dízimo, aceitam quando as pessoas dizem que não é necessário dar o dízimo, porque são pessoas que estão com um desejo no coração já de não ofertar, de não contribuir, que está, de certa forma, começando a ser dominado pela ganância, né? Não tem um desprendimento material. Então, quando nós temos esse desprendimento material e não estamos dominados pela ganância, nós vamos conseguir contribuir e ofertar de coração aberto. Então, nós temos que fazer de bom grado e bom coração, não por obrigação, mas é uma oferta de gratidão a Deus por aquilo que Ele já tem nos dado. Então, a oferta é um ponto importante, e naquele tempo, o sacrifício, a oferta que era oferecida, que tinha um objetivo estabelecido também na questão do sacrifício, era uma oferta que viria a trazer a reconciliação, o perdão dos pecados, o sacrifício que era apresentado pelos sacerdotes. Então, quando a oferta era levada, né, todo o processo, a forma de ritual para apresentar aquele sacrifício, a gordura era queimada ao Senhor, era apresentada ao Senhor. Então o sacerdote, parte da oferta, ele separaria, fazia o sacrifício e a gordura era queimada. Só que aqui, Ofni e Finéias,
eles pegavam para si a gordura. Então, aquilo que era de Deus, eles pegavam para si. Então, aquilo que era para apresentar a Deus, eles tomavam para si. Ou seja, a parte que era do Senhor, quando era trazida nas ofertas, eles usurpavam para si. 1 Samuel 2,16, está escrito assim: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então eles diziam: não, agora hás de me dar. Em outras traduções, na NVI diz que eles tomavam com força, né, aquela gordura, tomavam para si. Então veja que coisa, como eles agiam de forma violenta, de forma descontrolada, de forma gananciosa. E olha que impressionante, aquela oferta, aquele sacrifício, era a forma como Deus iria estar purificando e perdoando os pecados daquele que estava apresentando a oferta. E aí eles estavam maculando a oferta. Eles estavam pegando daquilo que era para ser o sacrifício para perdão dos pecados do povo, para perdão dos pecados daquela pessoa. Então eles estavam consumindo daquela oferta que era para trazendo perdão, praticando um pecado contra Deus. Então aqui nós começamos a observar os erros, a influência negativa que estava dominando o coração de Ofni e Finéias e estava causando na vida deles essas práticas pecaminosas. E aí tudo isso, toda essa prática pecaminosa de Ofni e Finéias, né, demonstrando ali o seu desrespeito para com as ofertas, né, isso já estava dando demonstrações dos seus erros, das suas falhas. Nós vemos aí no texto em que nós lemos, no texto bíblico do dia, nós vemos aí no versículo 29 de 1 Samuel, que Deus diz para eles assim, ó: por que das coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honra mais a teus filhos, ó Deus falando com ele, e honra mais a teus filhos do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo? Então, ainda eles estarem desprezando as ofertas, aqui Deus está falando com Eli que eles estavam desprezando as ofertas para vos engordardes. Vocês estão tomando do principal da oferta e se engordando. E a gente vê aí o final de Eli. Então, o pai estava sendo conivente, além de não nós vamos falar mais adiante aqui na lição, mas Eli, além de não repreender os seus filhos, estava sendo conivente e participando de forma indireta do erro dos seus filhos. Então, nós vamos dar continuidade no subtópico 2, vida violenta. Os filhos de Eli são descritos como homens violentos, sem limites e acostumados a não ouvir ninguém. Eles agiam com violência, forçavam as pessoas a fazer o que eles queriam, que é a referência de 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 16. Aqueles moços fizeram suas regras pessoais no culto, não para adorar o Senhor, mas para se beneficiar das ofertas que eram trazidas pelas pessoas. Então eles agiam de forma violenta, eles não tinham limites e estavam acostumados a não ouvir ninguém. Então eles não respeitavam as autoridades, não respeitavam as ordenanças que foram colocadas sobre eles. Eles estavam acostumados a não ouvir ninguém, com certeza a não ouvir, a não respeitar o seu pai. E aqui nós temos essa demonstração de todas essas consequências da questão deles não terem proximidade com Deus, de terem somente o conhecimento. Então aquele conhecimento para eles era algo simplesmente como algo secular, era apenas algo de um ritual que não tinha importância para eles, que eles tinham que cumprir, afinal eles eram da família sacerdotal e tinham que estar ali simplesmente por estar. Então eles não tinham nenhuma consideração, não tinham nenhuma relevância para eles. Então agiam de forma violenta, forçavam as pessoas, abusavam das ofertas, estavam cometendo todas essas ações pecaminosas diante do Senhor. Mas uma coisa nós precisamos notar aqui também, que ao ponto que eles foram demonstrando a sua indiferença para com as coisas do reino de Deus, Deus agiu imediatamente, porque não era simplesmente uma questão que traria prejuízo para eles, mas eles estavam tocando em algo sagrado, eles estavam profanando as ofertas do Senhor, eles estavam profanando o próprio santuário de Deus, através da sua vida violenta, através do desprezo para com as ofertas e através de outros pecados que eles estavam cometendo. Então, o juízo de Deus estava para vir sobre a vida deles. Então, aqui no subtópico de número 2, como nós lemos, eles estavam fazendo o seu próprio modo de culto.
mas um culto onde eles não honravam a Deus, mas eles honravam a si próprios. Então, quando nós procuramos estar cultuando a Deus, é para honra e glória do nome do Senhor. Então, os preceitos, os princípios estabelecidos por Deus devem ser respeitados. Quando não obedecemos e não respeitamos os princípios e os preceitos estabelecidos por Deus na sua palavra, nós vamos honrar a nós mesmos. Nós vamos honrar a outras pessoas, a outra criatura, e não ao Criador. Então, quando nós vamos cultuar a Deus, o princípio do culto já é estabelecido por Deus. Nós não precisamos inventar nada além daquilo que está escrito. Eles estavam fazendo o seu próprio modelo de culto porque faziam conforme a sua vontade, não obedeciam às leis de acordo que eles deveriam obedecer para as ofertas, não obedeciam às autoridades, forçavam as pessoas a fazer aquilo que eles queriam, então eles estavam seguindo as suas próprias regras para impor o culto do seu próprio jeito. Irmãos, o culto não é do nosso jeito. O culto não é para nos agradar na nossa mentalidade carnal, mas o culto é para agradar e honrar a Deus de acordo com aquilo que está estabelecido na sua palavra. Terceiro subtópico, vida imoral. Apesar da chamada que haviam recebido da parte de Deus, Ofni e Finéias não reconheceram sua própria vocação e se utilizaram dela para proveito próprio. Nós somos chamados para nos dedicar ao reino de Deus. Qual é o sentido de Deus chamar uma pessoa para enriquecer ela pessoalmente e aquilo ali não trazer nenhuma contribuição para o reino de Deus? Porque se Deus nos dá prosperidade, uma certa vez eu vi um pregador estava se vangloriando de sua pregação, dizendo que tinha uma casa de 700 metros quadrados, que a garagem que ele tinha não cabia os carros dele que ele havia possuído. Para quê? Vanglória, ganância. Não foi para isso. O ministério não é para nos enriquecer. O ministério é para nós honrarmos e glorificarmos o nome do Senhor, é para nós termos o sustento, o salário, e não para enriquecimento. Eu digo nós, eu digo aqueles que são chamados por Deus para viver do ministério, para se entregar integralmente. Então aqui nós vemos que Ofni e Finéias estavam se utilizando do culto da sua posição para seu proveito próprio. E essa é uma lição que nós temos que tirar. Tudo que nós fizermos no reino de Deus, nós não podemos usar isso aí para catapultar, para projetar o nosso nome. Nós precisamos usar para que o nome do Senhor seja reconhecido. Eles eram conhecidos por desrespeitarem a santidade de Deus no ofício sacerdotal, quando usufruíam de favores sexuais de mulheres que iam à tenda da congregação. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Olha que lástima, né? Então eles tinham uma vida imoral, eles tinham uma vida violenta, eles não respeitavam as ofertas, não respeitavam a Deus, não respeitavam o culto. Então veja que tragédia moral, espiritual, como era a vida deles, viviam de forma completamente depravada diante de Deus, não respeitavam de forma alguma o chamado que Deus havia lhes dado. Aqui reside um dos maiores males, dos maiores problemas para as pessoas que estão em uma posição de influência, sem crer que os seus atos deverão ser julgados um dia. Muitas pessoas estão agindo inconsequentemente na igreja, no reino de Deus, em lideranças, e não pensam que um dia serão julgados, pensam que estão imunes. Não, ninguém está imune. Todos passarão pelo juízo de Deus. Se você sabe que você está fazendo algo de errado, você precisa se arrepender e pedir o perdão. Então, independente se é pastor, se é obreiro, se é pastor presidente, qual seja a autoridade, o contexto em que você esteja inserido, você precisa entender que Deus julgará sim. Então, algumas lideranças, assim como Ofni e Finéias, que eram lideranças, não acreditavam que seriam julgados. Então, aquilo trouxe para eles ali um pensamento, né, distorcido de achar que eles poderiam fazer o que quisessem, que não seriam julgados. Mas não foi bem assim que aconteceu e nunca será assim. Sempre haverá um juízo. Desrespeitando o casamento deles mesmos, aqueles moços estavam num ambiente sagrado, um local para satisfazerem os seus instintos adúlteros. Em vez de adorarem a Deus, eles estavam honrando a si próprios e estavam satisfazendo os seus prazeres carnais, os seus instintos adúlteros. Então essa era a vida que Ofni e Finéias estava levando, completamente oposta ao chamado de Deus. O tópico 3,
Consequência de desprezar a Deus. Primeiro subtópico: perderam a vida. Não respeitaram o chamado, desprezaram a Deus, e então, em uma batalha dos israelitas contra os filisteus, a arca do Senhor foi tomada e eles foram mortos. 1 Samuel capítulo 4, versículo 11. Deus havia dito a Eli que julgaria os seus 2 filhos. É possível dizer que parte do comportamento dos filhos de Eli se deve a ele próprio, por ser um pai tolerante com os pecados dos filhos. Então Deus já havia alertado a Eli, e aqui nós falamos novamente, por que Deus não foi diretamente ao Ofni e Finéias e os repreendeu? Porque ainda a responsabilidade estava sobre Eli, porque ele estava no sacerdócio, então ele tinha que orientar os seus filhos, e ele sabia, sabendo da vida pecaminosa que os seus filhos levavam, e sabendo de que Deus já havia dito que iria trazer juízo sobre eles, Eli não fez nada, Eli não agiu, Eli não buscou, não orou, não clamou pelos seus filhos, não fez nada. Então, o preço da sua tolerância foi a morte, tanto dos seus filhos quanto dele mesmo. Os filhos de Eli morreram perto da arca, que é símbolo da presença de Deus, que eles tanto desrespeitaram. Veja só, eles passaram toda a sua vida desrespeitando a presença de Deus, desrespeitando a santidade de Deus. Que quando o juízo divino chega, eles morrem próximo da arca, que simbolizava naquele tempo a presença de Deus. Então eles desrespeitaram tanto a presença de Deus, que agora eles perderam a vida diante da arca que simboliza a presença de Deus, trazendo aí novamente aí um contraste. Então eles pagaram um alto preço. Eli também pagou um alto preço, porque Eli também perde a sua vida. Então ele negligenciou, ele não viveu os pecados assim como seus filhos, mas ele negligenciou. A responsabilidade estava sobre ele como pai e como sacerdote de corrigir os erros dos seus filhos. E eles perderam a sua vida. Então hoje nós estamos num contexto onde nós chamamos de dispensação da graça, onde as pessoas muitas vezes cometem erros e cometem falhas, e o juízo de Deus, como não é imediato, muitas pessoas vão acostumando com seus erros, vão acostumando com as suas práticas pecaminosas. Mas nós precisamos entender que o juízo virá. A palavra de Deus diz que todos se prostrarão de joelhos diante do Senhor. Então todos terão que prestar contas. Então nós precisamos entender que naquele contexto eles perderam a vida fisicamente, mas aqui no contexto atual da graça, aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e não viverem uma vida de proximidade, atendendo à chamada de Deus de forma coerente, de forma como Deus agrada que seja, essa pessoa vai perder a vida eterna. Ela vai perder uma vida de comunhão eterna com Deus. Então esse é o grande risco das pessoas da atualidade. Ofni e Finéias perderam a vida, e quem não se arrepender perderá a vida eterna. O segundo subtópico: eu honro os que me honram. Uma das passagens bíblicas mais enfáticas no tocante à forma como somos tratados por Deus encontra em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, que é o nosso texto do dia. Aos que me honram, honrarei, porém os que desprezam serão envilecidos. Envilecer significa tornar vão, tornar inútil. Então, eles são filhos de Belial, se tornaram filhos de Belial, se tornaram inúteis, sem valor. Então, aqueles que honrarem a Deus, Deus vai os honrar. E aqueles que desonrarem a Deus, Deus vai tornar eles inúteis. Deus vai trazer juízo para eles e fazer com que eles se tornem pessoas inúteis. Então, Deus havia honrado já a vida de Ofni e Finéias, porque eles tiveram a oportunidade. É uma honra poder apresentar algo diante de Deus. Era uma honra para eles ter nascido numa família de sacerdotes. Era uma honra para eles. Deus havia honrado a vida deles. Não era qualquer família, não era de qualquer tribo. Eles foram abençoados de estar naquela família, eles foram honrados. Então eles teriam que retribuir a honra a Deus. Mas em vez disso, eles honraram a si próprios, honraram suas próprias vontades, seus próprios deleites, e se tornaram
inúteis. Eles não honraram a Deus porque não colocaram Deus em primeiro lugar. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, é uma virtude em que o ser humano reconhece a grandiosidade do Eterno e lhe rende adoração e respeito. Então, quando nós colocamos Deus como prioridade na nossa vida, nós estamos rendendo adoração e respeito a Ele. Era isso que eles deveriam ter feito, mas não foi isso que eles fizeram. Para eles, o culto a Deus não tinha um valor, e o ministério que deveriam exercer com excelência e temor era encarado como obrigações com as quais poderiam fazer se quisessem ou não, né? Então nós precisamos entender que a nossa chamada, a nossa vida com Deus, é independente da questão de ministério, porque às vezes a gente fala de chamada, de liderança, e tem muitos cristãos, muitas pessoas que acham que não precisa dessa responsabilidade porque não é líder, porque não tem nenhum cargo na igreja. Mas todos nós cristãos somos chamados para viver uma vida de adoração. Todos nós cristãos somos chamados para ter um relacionamento com Deus. Então, o que eles rejeitaram ali? Eles não tinham um relacionamento com Deus, eles rejeitaram se relacionar com Deus. Eles não se aproximaram de Deus para conhecê-lo como Deus. Eles estavam ali simplesmente pela chamada, pela obrigação. Então, isso nós temos que cuidar do nosso coração para que nós não estejamos simplesmente cumprindo uma obrigação ministerial, simplesmente cumprindo a obrigação religiosa de estar no culto, de dizer, eu fui no culto no domingo, cumpri o meu papel, cumpri a minha parte com Deus, agora Deus tem que cumprir a parte dele comigo. Não, nós vamos lá para glorificar, para adorar, para honrar a Deus. Nós nos apresentamos diante de Deus para viver uma vida de adoração, para viver uma vida em que nós vamos nos apresentar diante dele. E aí não é se eu quiser ou não. Eu vou porque eu amo a Deus. Eu vou porque eu desejo conhecer a Deus. Eu vou porque eu quero me relacionar com Deus. Mas para eles não fazia diferença. Para eles não tinha importância. Então por isso eles foram castigados. Terceiro subtópico, Deus chama Samuel. O pecado sempre tem consequências maléficas. Os israelitas perderam temporariamente a guerra contra os filisteus. E a arca foi levada, a arca da aliança foi levada como despojo de guerra. O Eterno também julgou os filisteus e eles devolveram a arca da aliança. Deus deu aos israelitas um novo sacerdote, Samuel. Então, em todo esse contexto, Deus levanta um sacerdote que, olha só, veja só, mais uma vez, todo o contraste, toda a situação. Naquele subtópico que nós falamos que Eli julga precipitadamente Ana, enquanto os seus filhos ele não repreendia. E é justamente Samuel, filho de Ana, da mulher que ele repreendeu, que está agora assumindo o sacerdócio para dar novos rumos, para trazer novamente o sacerdócio, restabelecendo com retidão, com santidade, para assumir essa posição, para ser um homem íntegro e reto diante do Senhor, depois dessa situação desastrosa aí que aconteceu com Eli e os seus dois filhos. Olha, notemos a diferença entre o comportamento dos filhos de Eli e do jovem Samuel. Todos foram criados no mesmo ambiente, mas Ofni e Finéias se esqueceram que deveriam ouvir e servir ao Senhor. Samuel ouviu a voz de Deus e lhe atendeu o chamado. Então, isso aqui é outro ponto importante que a gente observa, né? Eli é o mesmo que instruiu Ofni e Finéias, os seus filhos, o mesmo que instruiu Samuel. Todos eles foram criados no mesmo ambiente. Então, da mesma forma que o ambiente era propício, nós vimos que Ofni e Finéias resolveram desonrar a Deus e desobedecer a Deus e não dar ouvidos. Samuel, porém, deu ouvido à voz de Deus. Samuel, porém, se entregou para servir a Deus com integridade e pureza de coração. Falando da questão de ambiente, né? Por exemplo, Adão e Eva estavam num paraíso, então o ambiente era completamente propício, mas lá no paraíso eles erraram, eles pecaram, eles falharam, né? Então, assim, não depende diretamente só do ambiente. Nós vemos Daniel lá na Babilônia. Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Então, não é simplesmente o ambiente, seja propício ou seja difícil, mas tem que ter uma decisão firme no nosso coração de querer servir e de querer se entregar ao chamado de Deus na nossa vida.
É curioso que mesmo sendo Samuel menino e sendo criado no ambiente em torno do santuário, ele ainda não conhecia o Senhor. 1 Samuel capítulo 3, versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ainda assim Samuel obedeceu à voz de Deus pela orientação de Eli. Crianças precisam e podem conhecer a Deus. Então Deus faz um chamado para Samuel e Samuel estava disposto a ouvir a voz de Deus. Então todo o ambiente que estava de adoração, de reverência, né, de Samuel ouve a voz de Deus e ele é direcionado por Eli para se apresentar diante de Deus e responder ao chamado de Deus quando Deus falasse com ele. Então nós precisamos ter essa orientação, mais uma vez, trago essa responsabilidade falando aos pais, você, pai e mãe, tem essa responsabilidade de orientar o seu filho para que ele possa estabelecer um relacionamento com Deus, para que ele possa ouvir a voz de Deus. Assim como Samuel, ainda como quando criança, ouviu a voz de Deus, Deus quer falar com os nossos pequeninos. Deus quer falar com essas crianças para que eles sejam grandes servos do Deus Altíssimo, para que influencie outras e outras gerações para a glória de Deus, assim como foi a vida de Samuel. Fechando essa lição, conclusão, a palavra de Deus nos mostra que não basta ser escolhido por Deus para um determinado ministério. É preciso levar a sério essa chamada sob pena de desperdiçarmos os dons que Deus depositou em nós para que fôssemos úteis em sua obra. A vocação não correspondida é inútil. Que possamos, com base nesta lição, ser pessoas mais gratas a Deus pelas oportunidades que recebemos e jamais desprezar a graça e o privilégio de servi-lo. Entenda muito bem, guarde isso no seu coração. É um privilégio poder servir. Então, as habilidades que Deus te deu, os dons, os talentos que Deus te deu, colocou nas suas mãos, sirva Ele de todo o seu coração, se entregue completamente para que, através da sua vida, Deus seja honrado, Deus seja glorificado e o Evangelho e o Reino de Deus cresça cada vez mais sobre a terra. Não seja como Ofni e Finéias, mas ouça a voz de Deus, respeite, tema a Deus e adore a Deus verdadeiramente e tenha um relacionamento profundo e produtivo com o Senhor. Muito obrigado por assistir essa aula até aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. E na semana que vem estaremos aqui novamente para mais uma aula. Um forte abraço e até a próxima semana.